Deus para a sua vida. E tudo aquilo que é novo, às vezes assusta no começo. Tudo aquilo que é novo, as pessoas ficam meio assim com o novo. Então você vê um pastor igual eu, vestido desse jeito. Só eu que não estou com um terno bonito aqui, igual do Ives ali, ó. Né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gustavo. Obrigado, viu, meu amigo, pastor Júnior, pelo convite, toda essa família. Eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus Missões. Dizem que é a igreja mais pentecostal do Brasil, é verdade? Se tem um pentecostal, então levanta a mão, dá um grito de glória a Deus aí. Meu Deus, é forte. Tem muita gente que eu amo muito que é dessa igreja. Eu tenho minha amiga Lana que está aqui. Dá um tchau aí, Lana. A Lana é minha amiga de muitos anos. Quando eu era missionário, fazia missão em Eldorado. Conheci ela, o pai dela, a família dela. Família abençoada. Amo vocês, viu? Amém. Eu sou pastor do Ministério El Elyon. Nós somos uma igreja no modelo celular. Inclusive está tendo culto lá, eu corri aqui. Eu trouxe só um obreiro comigo. Dá tchau, meu obreiro aí. Eu trouxe ele, pastor, porque o coração dele é assembleano. Ele não consegue fugir. Aí ele falou, pastor, você vai pregar lá? Eu falei, eu sei que você quer, vamos logo. Tá aí, é o Rodrigo, Deus te abençoe. Vamos ler Jó capítulo 42. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com algo diferente no seu coração, amém? Eu li uma frase aqui desse tema que eu gostei muito: a conservação da identidade da igreja, um desafio na modernidade. Nós estamos passando por esse tempo, onde nós estamos modernizando. Então eu falo lá na igreja que nós temos hoje a iluminação diferente, uma cor diferente na igreja, uns pastores mais novos, mas a base ainda é a mesma, amém? Pecado continua sendo pecado. Oração, jejum e Bíblia é a base central da igreja, isso não muda, amém? Então acho que o nosso maior desafio é seguir dentro desse padrão, fazer as pessoas entenderem que nós estamos modernizando, mas nós não estamos perdendo os nossos princípios e valores, amém? Vamos ler Jó 42, obrigado, versículo 2. Quem achou pode dar mais um grito de glória a Deus aí, bem alto. Aleluia, os pentecostais vieram hoje. Diz assim o texto: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Dependendo da sua tradução, você pode trocar, pode ter a palavra propósito, pensamento, projeto ou desígnio. Ambas palavras são sinônimos, quer dizer a mesma coisa. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esta igreja. Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. Eu sei que tem uma nova história sendo escrita. E eu sou feliz, Pai, por participar desse momento nessa igreja. Nos abençoa com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Eu fui criado na igreja. Estava vendo as crianças ali. E eu fui criado nesse ambiente. Eu e minha mãe, nós éramos da igreja batista na minha infância. E me lembro da minha mãe me apresentando quem era Deus. E o que Ele fazia, como Ele agia. Palavras que ficaram gravadas no meu coração desde a minha infância. Quando eu começo a olhar e ver o andamento da igreja num todo, eu não sou muito velho, tenho 27 anos, mas consigo perceber que algumas coisas mudaram. Consigo perceber que, como o tema
anual da igreja apresenta, nós temos um desafio à frente. E os que estão aqui hoje e participam da igreja há mais de 10 anos, mais de 20 anos, alguns mais de 30, sabem que nós vivemos num tempo diferente do passado. Os nossos desafios hoje são maiores, as nossas guerras são maiores. Eu vi um historiador dizer que o nível hoje de informação é muito alto, e que uma criança de 4 anos tem mais informações num celular do que os imperadores de Roma, por exemplo. Eu sei que nós vivemos esse tempo e nós não podemos perder os princípios e valores que o Evangelho nos traz como apresentação. Eu comecei a dizer para você que tudo aquilo que é novo assusta, mas tudo aquilo que é novo não pode perder os seus princípios e valores. Você hoje vive num tempo onde os princípios e valores querem ser deturpados. Nós vivemos um tempo onde hoje os princípios e valores querem ser perdidos. E não é fácil viver nesse tempo, não é fácil ser pastor nesse tempo, não é fácil ser líder nesse tempo, onde as pessoas estão trocando Jesus por nada, onde as pessoas estão abandonando a igreja por nada. A nossa igreja, na maioria, é 90% constituída por jovens e adolescentes. Então eu trato um pouco com essa geração e consigo ver algumas diferenças daquilo que nós vivemos no passado para aquilo que vivemos hoje. E uma coisa que me chama a atenção naquilo que nós vivemos no passado, como eu te disse, eu fui criado na igreja. Então era normal eu chegar na minha casa na parte da manhã e estar tendo oração na sala da minha casa. Tinha dias que eu dizia: mãe, eu preciso trocar de roupa, que eu cheguei da escola. Minha mãe dizia: pode ir. Mas eu falava: não, mas tem gente orando lá no meu quarto. A minha casa sempre foi uma casa cheia de crente. Eu fico olhando hoje, eu acho bonitinho. Eu tenho 2 filhos, estou indo para o 3º, que Jesus mandou multiplicar, amém? E eu vejo hoje, quando uma criança nasce, eu vejo todos os cuidados que a mãe, que o pai tem, no carro, no bebê conforto, aquele cuidado, aquele amor. E eu fico olhando, na minha época, minha mãe me levava recém-nascido para o monte. Quem já foi para o monte aí, dá uma glória? Ela jogava um pano ali e me deixava ali recém-nascido. Eu falava: meu Deus, é forte. Alguns valores foram perdidos, e a gente precisa fazer com que as 2 gerações, a do passado e a do presente, se unam em seus valores, porque assim nós vamos conseguir construir um avivamento para essa geração. Nós modernizamos em muitas coisas, modernizamos no modo de falar, nas nossas roupas, os nossos templos. A nossa desenvoltura é outra, mas nós precisamos voltar a orar como os nossos pais oravam. Nós precisamos voltar a abrir propósito de jejum como eles abriam. Nós precisamos voltar a orar na madrugada. E eu sinto no meu espírito de te dizer essa noite, levante as 2 mãos para receber uma palavra. Deus está nos movendo nesta noite para dizer: eu quero você de volta na madrugada, porque eu vou trazer revelações ao seu coração que ninguém recebeu. Eu sinto no meu espírito por esses dias que Deus está nos movimentando para que a gente volte ao ambiente da adoração, para que a gente volte ao ambiente do propósito, para que a gente volte a ter temor na presença dEle. E é o que o livro de Eclesiastes vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus.
aumentar o nosso nível de temor, aumentar o nosso nível de responsabilidade, aumentar o nosso nível de amor, porque a cada novo passo que você dá em Deus, Deus começa a liberar coisas novas sobre a sua história. E eu quero te dizer algo essa noite: tem um novo tempo de Deus para a sua vida, tem um novo tempo de Deus para a sua casa, tem um novo tempo de Deus para esta igreja, tem um novo tempo de Deus para este ambiente. Jó capítulo 42, versículo 2, traz algumas reflexões. Uma delas eu quero ficar com a tradução mais antiga, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Eu começo a entender que tudo aquilo que nós queremos realizar, inicia no pensamento. Tudo aquilo que nós queremos fazer, inicia na nossa mente. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. É por isso que os apóstolos vão dizer que a nossa maior guerra espiritual é na mente. É na mente que o inimigo quer te paralisar. Porque se ele paralisar alguém na mente, nos pensamentos, não deixar você projetar, não deixar você sonhar, não deixar você querer fazer algo, ele já mata o seu projeto na base de sustentação, e você não realiza aquilo que Deus tem para você fazer. Tudo aquilo que você vê, que foi realizado, que fizeram, nasceu primeiro na mente, no coração de alguém. Antes de você entrar aqui nessa igreja, uma bela igreja como essa, alguém sonhou com esse projeto, alguém projetou isso aqui, e esse projeto que nasce na mente, ele é realizado através das ações. Alguém que tem poder e autoridade começa a realizar as suas ações. Veja, quando você vai estudar sobre a criação, a partir de Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus, ele faz a criação como se fosse uma gangorra. No dia 1 criando a parte de cima, no dia 2 a de baixo, e ele vai assim sucessivamente, até que chega no 6º dia, e a palavra que Deus libera é sempre um haja. Só que quando chega no 6º dia, Deus vai fazer algo que eu e você fazemos. Alguém que tem poder, que tem autoridade, alguém que é um líder, que é um chefe, alguém que é um patrão, ele sempre tem poder para dar uma ordem, dar um direcionamento para alguém. Mas existem algumas coisas que mesmo que você possa direcionar para alguém fazer, que você ama tanto, você decide fazer. Na criação foi o que o Pai fez. Quando chega a partir do 6º dia, ele já não vai mais dar uma ordem para que haja, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A partir desse momento, Deus começa agora a criar o homem. Quando você for estudar com mais calma sobre a criação, você vai ver que Deus usou 4 elementos principais para toda a criação. Eles eram água, terra, ar e fogo. Esses 4 elementos estão em toda a criação. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, dá uma glória a Deus. Quando Deus vai criar o homem, ele agora vai usar todos esses elementos em uma pessoa. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a sua criação com barro. Então aqui nós já temos 2 elementos: água e terra. Quando vai continuando o processo e o homem já está pronto como um boneco de barro, o 3º elemento é inserido, porque a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida. Quando o 3º elemento é inserido, falta o 4º elemento, o fogo. Alguns profetas vão falar sobre esse elemento que vai ser inserido no homem, e um deles é Joel. A partir do capítulo 2, ele vai explicar
como vai ser esse processo, e a palavra é essa. Ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre servos e servas derramarei do meu espírito. E eles assim proclamarão: verão a minha glória. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando passa um tempo depois, um profeta chamado João Batista começa a batizar. Alguém vai dizer: será que é ele quem vai trazer o fogo? Aí João Batista vai dizer: fica calmo vocês aí, porque eu batizo com água, mas tem um aí que vem após mim, que esse batizará com fogo. E então a igreja terá o quarto elemento dentro dela. Levanta as duas mãos aí onde você está, porque você é assembleiano, nascido no fogo, criado no fogo e vai morrer no fogo. Então não deixe que esse fogo se apague, porque a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu te contar uma coisa. Não tem problema alguém exagerar no fogo. O problema é a falta dele. Sabe aquela pessoa que está no culto, pastor, e ela começa a gritar, pular, correr. Alguém diz: não, é menino, para. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O menino a gente educa, a gente conversa, a gente alinha. Mas o que eu tenho visto e aonde eu vou, que ninguém morreu por ter muito da presença de Deus. Pelo contrário, as igrejas estão morrendo pela falta da presença dele. E como eu te disse, aquilo que é novo assusta, mas aquilo que é novo não pode perder aquilo que o Pai já estabeleceu sobre nós. E as pessoas hoje em dia estão dizendo: não, esse negócio de oração, isso é exagero. Precisa disso não. Grava um TikTok que resolve. Grava um vídeo aí para o YouTube que resolve. Esse negócio de jejum, como é que é a palavra? Jejum, né? Faz tanto tempo. Sabe, o Senhor está nos movendo por esses dias. Porque o versículo diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Quem conhece a palavra, diga amém. A gente gosta dessa palavra. A gente gosta disso, mas quando você caminha o restante do versículo, aí muda a responsabilidade. Porque o versículo diz: é de responsabilidade do sacerdote manter a chama acesa. É de responsabilidade do povo, porque todos os dias, quantos dias? Todos os dias, 4:30 da manhã, lá em Jerusalém, aquele fogo que ficava no candelabro dentro do templo, ele era mantido na madrugada, mas todos os dias, a partir das 4:30 da manhã, um grupo de sacerdotes tinha que ir para o templo. E quando esse grupo de sacerdotes ia para o templo, eles tinham um trabalho. O trabalho deles era tirar as cinzas do fogo que queimou a noite toda, jogar aquela cinza fora, acrescentar um óleo novo e manter aquela chama acesa para o resto do dia. Isso significa
que não adianta a gente comemorar o fogo da semana passada. Não adianta a gente viver da glória passada, do que foi, do que aconteceu, porque o Pai está nos chamando para construir uma nova história a partir do dia de hoje. Eu quero que você levante as duas mãos aí onde você está, porque foi você quem o Pai escolheu para estar aqui essa noite. Existe um sacerdócio estabelecido aí dentro de você. Já faz tempo que o inimigo está tentando apagar esse fogo aí dentro, lá na sua igreja, na sua congregação, na sua casa. Mas hoje é noite de reacender esta chama aí, porque esse fogo não pode se apagar, e Deus está te chamando para isso hoje. Alguém pode aplaudir a Ele aí? Alguém pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Oh Jesus, Ebacará choramandarabai. Eu sinto Deus mexendo com a sua alma aqui hoje. Eu sinto Deus te chamando, dizendo: ei, volta para a oração da madrugada. Ebacará choramandarabai. Volta a desenvolver os dons e talentos que tem aí nas suas mãos. Pastor, mas não estão me dando oportunidade. Gera oportunidade onde não tem. Chegou o tempo onde Deus está levantando jovens da Almadecamp, e essa cidade será impactada por aquilo que Deus está fazendo na sua história. Oh, nós não seremos conhecidos como a geração da depressão. Nós não seremos conhecidos como a geração da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Nós seremos conhecidos como a geração da glória de Deus. Quem me ouve, diga amém. Eu acho engraçado. Às vezes alguém chega lá na igreja, aí me vê e fala assim: você pode chamar o pastor da igreja para mim? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver um jovem realizando o seu propósito. E eu vim aqui só dizer isso para você. Existem propósito, pensamentos, desígnio, projeto do Pai para você, e eles vão acontecer. Quem me ouve aí, diga glória a Deus. Eles vão acontecer. A questão é: qual o tempo que você vai abrir o seu coração para que isso aconteça? Às vezes alguém chega lá na igreja e fala: nossa pastor, você é tão novo. Eu falo: não é que eu sou novo, é você que está atrasado. Não é que eu sou novo, é que o projeto, o propósito, o desígnio de Deus está caminhando. As almas estão aí, o reino está em andamento. E às vezes você está perdendo tempo com um relacionamento que não está te acrescentando nada. Às vezes você está perdendo tempo com rede social. Um dia um menino chegou para mim na igreja e falou: pastor, eu não tenho tempo de ler, de orar. Eu falei: dá aqui seu celular. Aí eu peguei o celular dele, eu abri o celular dele, eu fui lá nas configurações, tempo de uso, 18 horas por dia. Eu falei: meu Deus, 18 horas, você lê um livro por dia, filho. O que está faltando é a gente voltar para os nossos princípios, aonde os jovens não serão massa de manobra. Nós seremos usados para o projeto de Deus. Nós seremos usados para o propósito do Espírito Santo. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, escute o que eu vou dizer, está te moldando, porque você é a obra-prima do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu sinto Jesus aqui hoje. Você é a obra-prima dele.
Pastor, mas alguém fez algo contra mim. Fica tranquilo, faz parte. Deixa eu te falar uma coisa sobre obra, sobre arte. Eu gosto muito de arte, de pintor renascentista. Eu gosto muito dessas coisas. E eu estava estudando uma relíquia da arte, feita em 1501. Escuta essa história. E o historiador estava contando que o pintor renascentista Michelangelo Buonarroti, 1500, ele estava andando em Florença, na Itália. E de repente ele encontrou uma pedra enorme de mármore. 10 metros de mármore. Quando ele olhou para aquela pedra enorme, o rapaz estava com ele, ele disse: achei ali. Aí o rapaz olhou para ele e disse: achou o que? Ele disse: a maior obra-prima de todos os tempos. Uma pedra feia. Aí o rapaz olhou para ele e falou: você só pode estar doido. Ele falou: não, você vai ver. Então ele pagou um valor altíssimo para que aquela pedra fosse arrastada até o ateliê dele. Quando ele chegou no ateliê dele, ele pegou um pano, jogou em cima daquela pedra, esperou todo mundo embora. Quando todo mundo foi embora, ele começou a trabalhar na pedra. De repente alguém chegava, ele pegava o pano e jogava de volta. Aí alguém olhava para ele e dizia: o que você está fazendo ainda? Aí ele dizia: não estou fazendo nada. Quando a pessoa ia embora, ele pegava o pano e tirava, e voltava a trabalhar na pedra. Foram 5 anos trabalhando. As pessoas olhavam e diziam: ele está perdido, ele não sabe mais o que fazer. Depois de 5 anos a obra estava pronta. A obra tem 5,17 metros. Depois você pode olhar na internet. Ele fez o rei Davi. Está lá em Florença, na Itália. E Davi está parado com a funda nas costas, pronto para atacar Golias. Quando ele fez aquela obra e ela ficou pronta, a cidade toda ficou estarrecida com a perfeição da obra. Quando a obra ficou pronta, e o historiador contou essa história, eu chorei quando eu ouvi, porque essa era a minha história, essa era a sua história. Você é a pedra que ele está moldando. Algumas pessoas estão olhando e estão dizendo: você continua indo na igreja? Você continua indo naquela igreja? Você continua com essas pessoas? Você continua tentando? Você continua orando, lendo Bíblia, jejuando? E a sua resposta é igual a de Michelangelo Buonarroti: deixa essa obra-prima escondida. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém está vendo como Deus está fazendo. Porque quando você chora sozinho no seu quarto, ninguém está lá. Quando você está em alguns ambientes e ninguém te vê, mas deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar um tempo que essa obra-prima vai ser mostrada. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus esconde alguém, ninguém consegue achar. Mas quando Deus mostra, ninguém consegue esconder. Você pode levantar as 2 mãos aí, bem alto. E eu quero profetizar sobre os jovens da Umadecamp esta noite. Você é a obra-prima do Pai. Ele está te preparando para te enviar. E você vai ganhar almas. Você vai libertar vidas. Em o nome de Jesus, quem crê recebe, fecha a tua mão, toma posse. Dá um aplauso bem forte a Jesus aí. Oh Jesus.
Algumas pessoas não entendem o mover profético. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, o homem carnal, ele discerne tudo carnalmente. Porém o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Então, nós estamos vivendo nos dias de discernimento espiritual. Quem me ouve, diga amém. Nós estamos vivendo em dias que nós precisamos discernir as coisas do mundo espiritual. Porque como eu te falei da geração passada e a nova geração, antigamente tudo era demônio. Minha mãe lá em casa caiu o prato, foi o Satanás. Falei: mãe, o que ele queria com o prato? Aí a gente cresceu, leu, aprendeu, e agora nada é demônio. E aí nós precisamos dosar as coisas, porque o reino espiritual ainda está acontecendo. E tem levantes do inimigo, e as pessoas estão dizendo: não, isso aí é natural. Não é natural. Tem alguém que está se levantando contra a sua vida, é espiritual. Quem me ouve, diga amém. Tem algumas coisas acontecendo, é espiritual. Quem me ouve, diga amém. Semana passada eu fiquei impressionado, pastor Júnior. Impressionado, nunca tinha visto isso. Rodrigo está ali, viu também. Nós temos um encontro com Deus na igreja, final de semana na chácara. Chegou um menino lá, pastor, morador de rua. Eu não sei quem colocou o menino dentro do ônibus. Ele apareceu na chácara. Ele falou para mim: pastor, eu preciso fumar uma maconha, senão eu não durmo. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer com esse guri aqui agora? Nunca tinha acontecido, eu não sabia o que fazer. E as ministrações, eu pregando, e ele assim, aí ele levantava, saia correndo. Eu falava: meu Deus, e agora? Aí eu cheguei para os meninos e falei assim: gente, é o seguinte, vamos ter que deixar o menino fumar, senão. Aí um virou para mim e falou assim: pastor, é o seguinte, nós temos que dar um tratamento de choque. Falar para ele, se ele quiser ficar aqui, ele não pode fumar. Aí chamamos ele conversando, falou assim: filho, você quer ser liberto? Pastor, eu quero. Então você vai ficar aqui uns 3 dias sem fumar. Ele falou: pastor, faz 5 anos que eu fumo todo dia. Eu falei: mas o mundo espiritual vai vencer em nome de Jesus. Fizemos um trabalho de libertação com o menino. Alguém crê em trabalho de libertação? Virou outra pessoa. Impressionante. Eu fiquei impressionado com aquilo. O guri tem nojo de cigarro. Conseguiu um emprego, alugou uma casa. Me liga todo dia: pastor, vem comer meu espetinho aqui. Eu fiquei impressionado. E eu tiro um resumo: que o mundo espiritual está em guerra. Quem me ouve, diga amém. E o fogo que o Pai liberou dentro do seu coração é o que vence. E é por isso que Deus está nos chamando para nos mover debaixo da oração profética essa noite. Deus está nos chamando, porque eu não sei a região aonde você está, mas aquela região vai ser alcançada pelo fogo que Deus libera sobre a sua vida. Que a gente pode até ter boas estratégias, a gente pode até ter boas oratórias, mas o que salva vidas é o fogo do Espírito Santo. O que traz a salvação, a libertação é o fogo de Deus, e ele está sendo liberado sobre a sua vida aqui essa noite. Tem um reformador que eu gosto muito da história dele, chamado John Wesley. Um dia pregando numa praça para uma multidão de pessoas, o povo se convertendo, se prostrando ao Senhor, se entregando a Deus. Aí alguém chegou para ele no canto e disse: pastor, qual o segredo? Por que você ganha tantas vidas? Como é que você faz? Qual é a estratégia? Qual é a palavra que você usa? E a resposta dele foi simples. E essa é a palavra que Deus traz para o nosso coração e para a nossa geração essa noite, amém? Ele disse: a minha estratégia é uma só. Quando eu estou no meu quarto,
eu taco fogo em mim mesmo. E quando eu chego nas praças e vou pregar, o povo me vem queimar. Nós estamos vivendo no tempo onde essa geração precisa de homens e mulheres de oração. Essa geração precisa de homens e mulheres de Deus para se levantar e começar a profetizar. Amém? Se levantar e começar a ser um instrumento de Deus. Porque eu volto a te dizer, a palavra é essa. Olha o que Jó está dizendo: eu sei que tudo pode. Nenhum dos seus propósitos, seus pensamentos podem ser frustrados. Mas a gente pode atrasar o propósito do Senhor. Você sabia disso? Algumas decisões, algumas coisas que Deus já está querendo fazer na sua vida, pode ser que você esteja atrasando, vivendo aquilo que não era para você viver, andando com pessoas que já não era mais para andar. Tendo mais compromisso com a obra do Senhor. Aonde estão aqueles que têm compromisso com o reino de Deus? O Espírito Santo está te movendo essa noite, amém? O Espírito Santo está te movendo, porque Ele quer te levantar poderosamente nesta cidade. Ele quer te levantar como trombeta de Deus para despertar uma geração que está dormindo. E é por isso que eu vim aqui essa noite trazer essa palavra para o teu coração, para dizer para você: chegou o tempo do compromisso, amém? O compromisso com a oração, diga amém. O compromisso com a sua igreja, diga amém. Enquanto eu olho para vocês, eu vejo uma geração, um exército que Deus está levantando nesta igreja, que independente daquilo que vai se levantar contra a sua vida, você vai vencer em nome de Jesus. Vocês estão olhando para uma pessoa que teve que vencer. Não tive outra escolha na minha vida. Ou eu vencia, ou eu morria. Ou eu vencia, ou era paralisado pelo meu inimigo. Tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, eu sei que o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava me moldando. Então talvez você está aqui hoje, está dizendo: pastor, mas eu estou vivendo algumas coisas. Posso te contar o que é? Sim ou não? Sim ou não? O Mestre está te moldando. Ele está te preparando, porque você vai ser a obra-prima que Ele vai mostrar para o Brasil nos próximos dias. Meu Deus, eu sinto a unção de Deus aqui essa noite. Você pode levantar as duas mãos aí onde você está. Com as mãos levantadas, eu quero que você saiba que Deus está te preparando, porque nos próximos dias Ele vai te levantar como trombeta de Deus para esta geração. Nada vai te parar, nada vai fazer com que você retroceda. Então acorda nesta noite, desperta, porque Deus está te levantando. Quem está comigo aí, dá um aplauso a Jesus, dá um grito de vitória. Ebacaxora mandarabai. Oh, Xemantocora mandarabai. Cadê os profetas? Deus está te chamando, profeta. Volte a profetizar esta noite no nome de Jesus. Volte a entregar as revelações que Deus está te dando. Volte a se levantar.
Levanta as duas mãos aí comigo, levanta as duas mãos. O fogo de Deus será liberado sobre a sua vida, e aonde você tocar, os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer. Oh Jesus, nada para um homem e uma mulher de oração, nada para alguém que ora. Você vai chegar na sua casa essa noite, você vai levantar as mãos lá e vai dizer: chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus. Todos os demônios que estiverem se levantando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, eu mando embora hoje. Amém? Tome posse da autoridade que Jesus já liberou sobre a sua vida. Tem um profeta do seu lado aí, ó. Tem um profeta do seu lado. Olha para ele aí, por favor. Olha para ela. Diga: nesta noite, Deus está mandando. Volte a profetizar. Volte a ser um instrumento de Deus. Quantos podem dar um aplauso a Jesus aí? Jesus, Jesus. Ebacaxora mandarabai. Os céus estão abertos sobre a Assembleia de Deus essa noite. E Deus vai começar a derramar coisas novas sobre este lugar. Oh